médio, decidem calcular a temperatura no fundo de um lago. Para tanto, descem lentamente um cilindro oco de eixo vertical, fechado apenas na extremidade superior, até o fundo do lago, com o auxílio de um fio, como na figura a seguir. Então, eles desceram o negócio lá 21 metros até chegar no fundo do lago, bem fundinho o lago. Ao puxarem o cilindro de volta, observaram que ele está molhado internamente até 70% da sua altura interna. A gente vai pensar daqui a pouco sobre o que significa isso, mas já vamos pensar que 30% dele não está molhado. Então, em 30% não entrou água. O que tinha nesses 30% onde não entrou água? Ar, exatamente. Medindo o comprimento do fio recolhido, eles encontraram a profundidade do lago de 21 metros, que nem estava na figura. Na superfície do lago, a pressão era de 1 atm, ou seja, 1 vezes 10 elevado a quinta newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, e a temperatura era 27 graus Celsius. Admitindo que o ar seja um gás ideal, ou seja, vale PV, nRT, vale PVT por Votó, que a aceleração da gravidade vale 10 elevado a 10 elevado a nada, vale 10 metros por segundo ao quadrado, e que a densidade da água é constante, igual a 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, sistema internacional bonitinho, só a temperatura que não está seguindo. Ele quer saber o valor da temperatura encontrada pelos estudantes, tomando cuidado que algumas alternativas estão em Kelvin e outras estão em graus Celsius. Então, qual a ideia? O que ele quer que a gente compare, né? Ele fala assim, lembre-se de que a pressão sobre um corpo submerso, ou seja, dentro, né, de um líquido de densidade ρ a uma profundidade h, em um local onde a pressão atmosférica é P0 é dado por P0 mais pressão hidrostática. Então, lembra o DGH, que ele chamou de ρGH, mas é o DGH que a gente chamava antes. Então, a pressão lá no fundo é mais alta, porque tem a pressão do líquido agindo sobre ele também, certo? Então, vamos ver. Primeira coisa que a gente precisa, qual é a pressão lá embaixo, então? Se a gente já sabe o volume que o gás estava ocupando lá embaixo, e a gente já sabe que a gente quer a temperatura, a gente não pode querer a pressão também, a gente precisa ter esse valor. Por isso que ele deu a formulinha. Então, a gente vai calcular a pressão lá no fundo do lago usando os dados do exercício. Ele deu o H, que é a profundidade, ele deu o G, ele deu o ρ e ele deu a pressão atmosférica. Então, basta substituir todo mundo para achar a pressão no fundo do lago na formulinha que ele deu. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a quinta, 10 a 3, 10 e 21. 10 elevado a 3 vezes 10, aqui é 1, né, o expoente. Não tem nada, é 1. Então, é a mesma coisa 10 elevado a 4. Para eu poder somar, eles precisam ter o mesmo expoente. Para eles terem o mesmo expoente, a gente tem que dar uma manipuladinha aí nos números. Então, 1 vezes 10 a quinta é a mesma coisa que 10 vezes 10 a quarta. E aí ficaram os dois com 10 a quarta. 10 mais 21 dá 31 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado. Isso é a pressão no fundo do lago. E a pressão em cima era 1 vezes 10 elevado à quinta. 70% do volume ser água significa que 30% era ar, certo? Então, lá no fundo, o ar que estava ocupando a lata inteira fora vai estar sendo ocupado só 30% do volume da lata. Então, a gente pode escrever isso de um jeito bem bonitinho. A pressão fora era 1 vezes 10 elevado à quinta. O volume do cilindro da lata, sei lá eu como é que chamava aquilo, eu vou chamar de V só para simplificar a nossa vida. A temperatura na superfície era 27 graus Celsius, que são 300 Kelvin, a gente já fez 3 vezes, né? Preciso fazer de novo. Lá no fundo, a pressão, eu já posso transformar em, voltando uma casa com a vírgula, né? Então, aumenta uma na potência, vai ficar 3,1 vezes 10 elevado à quinta, porque daí eu vou poder cortar, inteligência total aqui. E V1 era 30% do volume da lata, do cilindro, que seja. Então, vai ser 30 sobre 100 do V. 30 sobre 100, eu posso cortar um zero, vai ficar 3 dividido por 10. Isso é 0,3. Então, o volume lá no fundo é 0,3 V. E esse V é o V do cilindro, que é o mesmo V que tinha antes. Então, é 70% menor, né? Então, vai ser 30% do volume. Aí, a temperatura lá no fundo é o que a gente quer saber. Então, a gente vai usar PVT por Votó, substituir os valores. 10 a quinta e V a gente pode cortar, porque tem dos dois lados. O que mais a gente pode fazer? A gente quer o T1. Então, a gente pode multiplicar aqui em x. Do lado de cá só sobrou 1 vezes T1 dá T1. E do lado de cá sobrou 3,1, 0,3, 300. Então, é só multiplicar todo mundo. Isso vai dar 279. Só que isso veio do PVT por Votó. Então, essa temperatura de 279 com certeza está em Kelvin. E a gente não tem essa opção. E vocês não vão fazer aquela de, ai, tá bem pertinho do 276, né? Vou marcar essa. Não, não façam isso.
Tentem transformar para graus Celsius. Tem a opção em graus Celsius. Como volta? Se para ir para Kelvin a gente soma 273, para voltar é só tirar 273. Isso dá 6. E a gente tem a resposta 6. Olha que belo. Então a resposta certa é a letra E.